Antes mesmo de Moisés descer do monte com as instruções do tabernáculo, Deus já havia escolhido um nome específico entre milhares. Não era um profeta, não era um líder militar, nem um sacerdote. Surpreendentemente, o homem que Deus ungiu com o Espírito Santo para uma obra sagrada não pregava, não governava, não empunhava espada. Ele trabalhava com as mãos. Seu ministério não era falar, era criar. Deus o chamou para construir aquilo que se tornaria o símbolo máximo da presença divina na terra. Ele foi o primeiro artista inspirado diretamente pelo Espírito de Deus, e sua missão silenciosa mudaria a adoração de toda uma nação. Hoje vamos conhecer o homem que transformou o invisível em visível, Bezalel. No meio de um deserto árido, recém-libertos da opressão de Faraó, os israelitas caminham rumo à promessa. Eram um povo que conhecia a escravidão, mas não a liberdade. Eram trabalhadores forçados que erguiam estruturas para um rei humano, e agora estavam sendo chamados a construir algo para o Rei dos Céus. Entre as montanhas douradas e o céu quente, Deus começou a revelar a Moisés instruções para uma obra que mudaria a história espiritual de Israel. O tabernáculo, o lugar onde o próprio Deus habitaria entre os homens. Moisés ouviu atentamente cada detalhe revelado por Deus, desde as medidas da arca até o estilo das cortinas. Mas uma pergunta inevitável surgia: quem seria capaz de transformar aquela revelação divina em realidade? Não podia ser um artista comum, alguém movido por talento natural. A tarefa exigia alguém escolhido, alguém que fosse capacitado para compreender não apenas técnicas artesanais, mas também os significados espirituais escondidos em cada peça. Era necessário um homem capaz de enxergar o invisível e expressá-lo no visível. Então, Deus respondeu antes mesmo de Moisés perguntar. Chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Bezalel surge na narrativa como se fosse um tesouro escondido, um homem silencioso que até então não aparecia como guerreiro, líder, sacerdote ou profeta. Ele simplesmente é apresentado como alguém que Deus já havia escolhido, não naquele momento, mas há muito tempo. O texto bíblico cita seu avô Hur, que havia estado ao lado de Moisés quando Israel lutava contra os amalequitas. Hur, na tradição judaica, era conhecido como um homem fiel, talvez até esposo de Miriam, irmã de Moisés, o que faria de Bezalel mais próximo da liderança do que imagina a maioria. Mas isso não o transformava em um comandante político, nem em um sacerdote. Sua vocação era outra. Ele era um artista. Enquanto para muitos a arte pode parecer algo menor, aqui vemos Deus elevando o trabalho artístico à esfera espiritual mais elevada. O Senhor diz que encheu Bezalel do Espírito de Deus. E isso não é uma expressão simbólica, mas literal. Bezalel foi um dos poucos homens em toda a Bíblia descritos como cheios do Espírito Santo para desempenhar um trabalho manual, estético e técnico. E não foi apenas um toque espiritual, mas uma capacitação completa. Sabedoria para decidir o que fazer, entendimento para compreender o propósito de cada objeto sagrado, conhecimento profundo sobre materiais, metais, tecidos e pedras preciosas. E, acima de tudo, habilidade artística para transformar a revelação de Deus em formas visíveis. Bezalel recebia do Espírito não apenas inspiração para criar, mas clareza para entender o que cada peça representava. A Arca da Aliança, por exemplo, não era simplesmente uma caixa revestida de ouro. Simbolizava a presença e o governo de Deus, e apontava para Cristo como o Deus encarnado que habitaria entre os homens. O propiciatório, com seus querubins de ouro puro, representava o lugar onde o sangue seria derramado para a expiação dos pecados, antecipando a obra redentora de Jesus. A menorá, com 7 hastes, era símbolo da luz de Deus entre as trevas do mundo, apontando para Cristo como a luz que viria iluminar toda a humanidade. Em cada corte de madeira, em cada martelada no ouro, Bezalel estava profetizando com suas mãos. Ele não trabalhava sozinho. Deus também chamou a Oliabe, de outra tribo.
mostrando que o dom artístico pode ser compartilhado entre diferentes povos e famílias. Aquilo não era ego, não era arte individualista, era adoração. Para construir o tabernáculo, Bezalel também teve que ensinar outros israelitas. Isso significa que Deus não apenas lhe deu o talento, mas o colocou como um líder educador, alguém que transformaria um povo de escravos em artesãos para o reino de Deus. Homens que outrora só sabiam fazer tijolos, agora estavam sendo moldados para manipular ouro, tecer linho fino, trabalhar pedras preciosas. A escravidão havia lhes tirado o direito de criar, mas Deus devolvia através de Bezalel a arte que o inimigo havia tentado matar. E assim, no silêncio do deserto, com mãos ungidas e olhos cheios de revelação, Bezalel começou a construir a casa de Deus. Ele moldou a arca, não como um carpinteiro qualquer, mas como alguém que sabia que ali repousaria a glória. Ele esculpiu os querubins, não como esculturas decorativas, mas como testemunhas celestiais da presença divina. Ele desenhou o candelabro de ouro puro martelando uma única peça inteira, algo que exigia habilidade extrema, porque não deveria haver soldas, remendos, divisões. Era uma só obra, assim como Deus é um. Cada detalhe revelava Cristo. Cada corte era uma profecia. Cada centelha do metal sendo aquecido era um eco do futuro onde o Salvador viria a habitar entre nós, assim como Deus habitara no tabernáculo. No fim dessa história, não vemos Bezalel pedindo glória, nem tendo seu nome exaltado por Israel. Sua grandeza está justamente em ter feito algo extraordinário sem aparecer como protagonista humano. Ele deixou suas mãos falarem e sua arte apontar para Deus. Sua importância não está na fama, mas no fato de ter sido fiel ao chamado de criar aquilo que seria o primeiro templo terreno da presença de Deus. Bezalel nos mostra que há um ministério na arte, que o Espírito Santo capacita criadores, que a criatividade é divina e que quando fazemos algo para Deus com o coração e com excelência, nossa obra se torna eterna, mesmo que nosso nome permaneça escondido. Assim como Bezalel, todo artista inspirado por Deus é chamado a revelar aquilo que os olhos ainda não viram, a beleza do reino, porque no final, o tabernáculo era um reflexo do céu, e Bezalel, com seu ofício silencioso, se tornou o primeiro artista a traduzir o celestial para a terra, e assim permanece, como o homem que Deus escolheu, capacitou e ungiu para transformar o invisível em visível. A história de Bezalel nos mostra que Deus não usa apenas quem prega, profetiza ou lidera multidões. Ele usa também aquele que trabalha em silêncio, aquele que cria com amor, aquele que dedica seu talento para glorificar o Criador. Bezalel não precisou aparecer para marcar a história. Sua obra falou por ele. E assim, até hoje, sua vida nos lembra que todo dom vindo de Deus tem um propósito eterno, inclusive o seu. Se essa história inspirou você, imagine quantas outras estão escondidas nas páginas da Bíblia, esperando para ser descobertas. Então não esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e ative o sininho para não perder as próximas histórias ocultas que transformam nossa fé. Porque aqui nós revelamos aquilo que muitos nunca perceberam e a próxima descoberta já está a caminho. Nos vemos no próximo episódio.